Olá a todos, eu sou o Denis Jardim, oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês. Estou aqui na cobertura do Congresso de Tumores Geniturinários da ASCO, representando o Grupo Latino-Americano de Tumores Geniturinários, o LACOG-GU. Vou comentar um pouquinho para vocês de uma apresentação oral de um trabalho bem interessante que ocorreu no primeiro dia do Congresso, que foi um trabalho prospectivo randomizado sobre o estadiamento dos pacientes com câncer de próstata. Então, nesse trabalho, foram incluídos pacientes que tinham doença inicial ou que tinham recorrência bioquímica. Os pacientes com doença inicial eram aqueles pacientes que normalmente a gente faz algum exame de imagem. PSA maior ou igual a 10, mais que T2 ou Gleason maior ou igual a 7. E os pacientes em recidiva bioquímica com PSA maior que meio. E esses pacientes foram randomizados por estadiamento convencional com imagens convencionais, que eram consideradas as tomografias de tórax e abdômen e pelve mais cintilografia óssea, ou um chamado de estadiamento de nova geração, que no caso era o PET com fluorocolina, que sabidamente tem um pouco mais de sensibilidade para detectar a doença. O que foi interessante que esse trabalho mostrou, em relação à alteração no manejo desses pacientes pós-exame de imagem, o PET com colina foi superior ao estadiamento convencional. Em mais ou menos um quarto dos pacientes, o exame influenciou no planejamento do manejo, versus em torno de 11% com os pacientes com exame de imagem convencional. O estudo teve algumas alterações ao longo do tempo, então os pacientes que faziam estadiamento convencional, eles podiam fazer depois de nova sessão de imagem, então eles mostraram também o ganho incremental, ou seja, o quanto vale a pena fazer o PET de nova geração com colina depois de ter feito um exame convencional, e isso mostrou um ganho em torno da ordem de 7% em alteração do manejo. Outros dados relevantes, em torno de um quarto dos pacientes com estadiamento convencional tiveram achados equívocos, ou seja, os chamados falsos positivos, que na verdade não tinham a ver com doença. Esse índice diminuiu bastante com o estadiamento de nova geração com o PET de colina. Por fim, o último dado interessante é a capacidade de diferenciar as populações de câncer de próstata baseado no exame de imagem. Então, principalmente para aqueles pacientes que eram estadiados como N positivos, seja pelo estadiamento convencional ou pelo estadiamento de nova geração, o prognóstico foi ruim em termos da terapia efetuada depois. Mas houve uma diferença sensível em que os pacientes estadiados como N1 por estadiamento convencional, eles tinham mais tempo até a recorrência. O que isso quer dizer para a gente na prática? Que o estadiamento por nova geração ele detecta mais doença, ele é capaz de alterar mais o manejo do tratamento desses pacientes. No entanto, provavelmente a gente está entendendo e selecionando esses pacientes no período anterior da história natural da doença. Ou seja, eles podem ainda evoluir de maneira diversa, só que de uma maneira mais longa, com mais tempo, mostrando que a gente precisa cada vez mais entender qual o objetivo de realizar o exame de estadiamento, saber das limitações e dos potenciais. Colocando em contexto, hoje a gente tem muito mais acesso ao exame de PET e de PSMA, que ele provavelmente é mais sensível ainda que o PET de colina, mas já nesse estudo com o PET de colina a gente realmente percebe que para algumas situações o novo estadiamento com exames mais modernos tem o seu papel. Obrigado pela atenção de todos e continuamos aqui no Congresso do ASCO Geniturinário.